Você já se perguntou o que há por trás daqueles caçadores alienígenas brutais que vestem máscaras tecnológicas, usam lâminas retráteis e caçam humanos como se fossem meros troféus? Pois hoje a gente vai entrar de cabeça no universo dos Yautja, os predadores. Uma das raças mais enigmáticas e letais da ficção científica. E eu te garanto, o que você sabe sobre eles é só a ponta do iceberg. Os Yautja, mais conhecidos como predadores, não são apenas monstros que caçam por esporte. Por trás de cada caçada há uma cultura milenar complexa, uma hierarquia social rigorosa e uma filosofia que mistura honra, força e sobrevivência. Eles são parte de um império interplanetário vasto, com suas próprias leis, crenças religiosas e rituais de passagem. Hoje aqui na Forja você vai para o espaço e não para o passado, conhecer aliens e supertecnologia, mas ainda assim, grandes guerreiros com códigos, crenças e habilidades extraordinárias. Você vai descobrir como eles pensam, quem são suas divindades, o que realmente valorizam, e por que a caça é tão importante para eles? A primeira coisa que você precisa entender é que a sociedade Yautja é baseada completamente na honra através da caça. Para eles, caçar não é apenas um passatempo, é a própria essência da existência. Um Yautja vive para provar seu valor, seu domínio e sua capacidade de enfrentar os maiores desafios do universo. Mas não se engane, eles não são caçadores desleais. Existe um código, um conjunto de regras estrito que dita quem pode ser caçado, como deve ser caçado e quando se deve parar. Desrespeitar esse código é mais vergonhoso do que a própria morte. Os Yautja se dividem em castas. Os mais jovens são chamados de unblooded, ou sem sangue. Eles ainda não realizaram sua primeira caça ritualística, geralmente contra xenomorfos, os alienígenas das franquias famosas, e por isso não são considerados guerreiros de verdade. Quando um unblooded consegue matar uma presa digna e sobreviver, ele se torna um blooded, um caçador honrado. A partir daí, ele pode subir ainda mais na hierarquia, tornando-se um elite, um líder de clã, ou até um ancião. Os anciões, aliás, são figuras quase míticas entre os Yautja. Eles têm centenas, às vezes milhares de anos, e carregam um conhecimento profundo das tradições e da história de sua raça. São eles que mantêm viva a fé nos deuses caçadores e asseguram que o código de honra seja respeitado. E sim, os Yautja acreditam em deuses. E esses deuses são, na maioria, caçadores cósmicos, entidades que simbolizam força, astúcia, morte e renascimento. Entre essas entidades, a mais conhecida é Setan, o deus caçador supremo. Segundo as lendas Yautja, Setan foi o primeiro grande caçador do universo. Dizem que ele perseguiu as estrelas, caçou as bestas cósmicas e criou os próprios Yautja a partir de sua carne e espírito. Setan representa o ideal perfeito da caça, a vitória através da força, mas com respeito ao equilíbrio natural. Ele não tolera covardia, mas também despreza crueldade desnecessária. Para os Yautja, orar a Setan antes de uma grande caçada é como pedir permissão ao próprio universo. Outro nome sagrado é Paia, a deusa da caça cerimonial. Ao contrário de Setan, que representa a força bruta e a supremacia na batalha, Paia está ligada aos rituais, à precisão e ao controle. Ela é a protetora das caçadas cerimoniais, aquelas em que os jovens se tornam adultos. Paia simboliza o equilíbrio entre o instinto e a técnica. Em sua honra, muitos Yautja tatuam símbolos rituais pelo corpo ou realizam escarificações profundas, deixando cicatrizes que contam sua trajetória. Há também as lendas sobre Kalacta, o deus da morte silenciosa. Ele não é cultuado com a mesma reverência dos outros, mas é temido. Kalacta representa a morte inevitável, o fracasso do caçador,
o fim da linhagem. Para os Yautja, invocar Kalacta é aceitar a própria derrota ou desafiar o destino com uma última caçada. Alguns guerreiros o enfrentam em visões provocadas por rituais extremos ou ferimentos graves, e dizem que, se ele aparecer para você, sua hora chegou. Essas divindades não são apenas parte da mitologia. Elas moldam o comportamento e a cultura dos predadores. Tudo é feito em honra a essa espiritualidade guerreira. Desde a escolha das armas, como as lâminas duplas, os canhões de plasma e as redes de contenção, até os trajes cerimoniais usados em rituais de sangue. Falando em armas, cada guerreiro tem a sua preferida, mas todas passam por rituais de consagração. Uma arma sem alma, para um Yautja, é apenas metal. Já uma arma abençoada por Setang ou Paia pode trazer a vitória, mesmo diante de adversidades extremas. Por isso, antes de cada caçada, os Yautja realizam rituais silenciosos, onde meditam, limpam suas lâminas e às vezes deixam oferendas de sangue. A relação dos Yautja com a caça é quase religiosa. Eles não caçam por ódio ou prazer, caçam para se tornarem algo maior. Cada inimigo vencido é um passo rumo à transcendência. Por isso, quando enfrentam humanos ou outras espécies em igualdade de condições, eles removem a máscara, abrem mão da tecnologia e vão para o combate direto. É um gesto de respeito, porque só assim a vitória tem valor, e não são só humanos que já cruzaram o caminho deles. Os Yautja caçam xenomorfos, criaturas monstruosas que também são conhecidas como aliens, e essa rivalidade é quase mística. Os ovos dos xenomorfos são levados até planetas de treinamento, onde jovens predadores enfrentam as bestas em provas de fogo. Muitos morrem, mas os que sobrevivem ganham marcas queimadas no rosto, símbolos de honra máxima. A relação com os humanos, por outro lado, é ambígua. Em algumas ocasiões, os Yautja chegaram a poupar ou até treinar guerreiros humanos que consideraram dignos. Há relatos de humanos que foram aceitos como parte de caçadas, que receberam armas rituais e até que caíram em combate lado a lado com os Yautja. Mas atenção! Ser poupado por um predador não significa amizade, apenas que ele viu em você algo que merecia respeito. Um erro, e sua cabeça pode virar troféu. Aliás, os troféus são uma parte fundamental da cultura Yautja. Cada crânio arrancado é limpado, tratado e guardado como símbolo de uma vitória. Eles acreditam que, ao capturar o crânio de um inimigo, você leva também sua força espiritual. Por isso, os maiores guerreiros têm salas inteiras recheadas de troféus, de todas as espécies imagináveis. No centro de tudo isso está a hierarquia do clã. Os líderes, chamados de elders ou anciões, são responsáveis por ensinar, guiar e punir. Eles são os guardiões da tradição e não hesitam em destruir um Yautja que quebre o código. Caçadores desonrados são exilados ou caçados pelos próprios irmãos, num ritual conhecido como Blood Hunt. A honra, para os predadores, é mais valiosa que a própria vida. E mesmo com toda essa brutalidade, existe arte. Os Yautja possuem registros antigos em linguagem simbólica, armas ornamentadas com histórias esculpidas e canções guturais entoadas antes de partir para a batalha. Isso mostra que, por trás da ferocidade, existe uma civilização, selvagem, sim, mas incrivelmente sofisticada. No fim das contas, os Yautja não são vilões. São guerreiros, representam uma filosofia extrema de mérito, força e respeito à tradição. Eles são o espelho sombrio de nossos próprios impulsos, o desejo de sermos os melhores, de vencermos nossos medos, de provarmos que merecemos viver. Se você curtiu esse mergulho na cultura dos Yautja, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. E se quiser ir ainda mais fundo nesse universo, tem um vídeo aparecendo na tela agora que eu tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima caçada.